Nós viemos até a cidade de Araxá para te contar uma história bastante comovente. Esta garotinha, de apenas 2 anos de idade, foi espancada em uma casa, aqui no bairro Bom Jesus, até morrer. O suspeito, um rapaz de 20 anos de idade, que no início até tentou disfarçar o crime. Mas depois da investigação da Polícia Civil, tudo foi descoberto. Acompanhe. Vitória tinha sido deixada pelo pai dela na casa de uma das irmãs que morava com o Eric Gabriel Dias da Cruz, o acusado de cometer o crime. Na terça-feira, a menina ficou sozinha com o rapaz durante boa parte do dia. À noite, a criança teria vomitado depois de jantar e o Eric correu com ela para o hospital. Imediatamente, o seu Guaraci, que é o pai da Vitória, foi avisado e ficou desesperado. Quando foi lá para nas horas, não lembro muito, quase 7 horas, ela me liga e disse que a Vitória tinha engasgado com frango. Aí correr, pegar os documentos e levar no PAN. Eu arrumei lá correndo, eles pegaram, passou um pouco, eu lá com o menino, ligou que ela tinha falecido. Aí bateu. Aí o problema é o seguinte, que, como se disse, engasgou com frango, aí vai saber outra coisa pior. Com a ajuda dos vizinhos, o próprio suspeito de ter cometido o crime trouxe a criança para esta unidade de pronto atendimento aqui de Araxá. Quando chegou com ela, os médicos perguntaram o que havia acontecido. Ele contou que a criança tinha engasgado ao comer um macarrão instantâneo. Mas depois de fazer alguns exames, desconfiados, os médicos perceberam que o problema dela era muito mais grave. Confrontado pelos policiais, o Eric acabou confessando o crime e contou que bateu na menina porque ela estava chorando demais. Confrontando a história dele com a real situação da necrópsia, ele acabou entrando em contradição e confessando que realmente ele havia agredido essa criança de 2 anos, com socos, com chutes, e segundo a versão dele, a motivação foi porque ela estava chorando muito. Então ele havia se irritado, agrediu ela, né, e vendo que ela estava passando mal, levou ela para a UPA contando essa história que logo foi desmascarado pelos investigadores aqui da Polícia Civil. Agora, o Eric, pelo que a gente já sabe, ele já é uma pessoa bastante conhecida nos meios policiais. Já tem, inclusive, 2 passagens pela polícia, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa pessoa. Esse suspeito ele já tem passagens aqui desde a época que era adolescente, né, envolvimento com a questão de droga, de tráfico, de porte para uso de droga. Inclusive, ele mesmo falou que antes do cometimento do crime, mais cedo havia feito uso de substância entorpecente. Ele possui na sua família também pessoas que têm envolvimento com a questão da droga. Então, realmente é uma situação muito difícil, né? É uma situação que nos leva a um pesar muito grande, que demonstra aí o grau de periculosidade, de violência desse suspeito que foi preso pela Polícia Civil. O Eric já é bastante conhecido nos meios policiais e tem passagens por tráfico de drogas e receptação. Em uma entrevista, ele negou que tenha cometido o crime. Quantas vezes a Vitória já tinha ficado lá na sua casa? Ela morava comigo, tinha 2 meses, o pai dela pegou ela de volta e tinha 7 dias que ela estava morando com nós. O que aconteceu então, o Eric, que você não conseguiu controlar o sentimento e agrediu a criança? Não agredi ninguém, não. Você é pai, Eric? Tenho uma filha de 1 ano e 6 meses. Você teria coragem de fazer isso com a sua filha? Não. Você está arrependido? Essa do seu braço é a sua filha? Sim, é. E você já imaginou a sua filha sendo espancada por alguém? Não. O Eric foi indiciado por homicídio e pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. No primeiro momento, a Polícia Civil pediu a prisão temporária deles, que a Justiça deferiu por 30 dias, né? E agora, no decorrer das investigações, nós vamos ver se existem
outros crimes, mas no primeiro momento ele vai responder por homicídio com várias qualificadoras, com uma pena que varia de 12 a 30 anos. Apesar da morte da Vitória ter acontecido ainda na noite de terça-feira, o corpo dela só foi liberado no fim da tarde de quarta-feira, quase 24 horas depois. É que a Polícia Civil aguardava a autópsia feita pelos médicos e o resultado do laudo assusta. Vitória apresentava várias lesões e espancamentos nos rins, pulmões, fígado e uma costela quebrada, o que causou hemorragia interna. No primeiro momento já houve por parte dos médicos uma desconfiança da real situação da vítima e da história que ele havia contado. Então foi feito a necrópsia pelos médicos legistas e nós constatamos o quê? Que primeiro não havia nenhum alimento no estômago da vítima, portanto ela não havia jantado. Não havia nenhuma obstrução das vias respiratórias dela, então ela não havia se engasgado. E o pior, ela havia ido a óbito decorrente de hemorragia interna, de vários hematomas que ela havia sofrido, né? Lesões no pulmão, fígado, rins, né? Algumas costelas quebradas, tudo vítima aí de agressões. No velório e no enterro da menina, um clima de muita tristeza e ao mesmo tempo de revolta. A diretora da escola que Vitória estudava e a professora dela estavam inconformadas. Uma criança indefesa, jamais ela era uma criança que poderia, que a gente no dia a dia teria que ter qualquer ação mais rígida com ela. Ela era uma criança que, sabe, ouvia, obedecia, que participava das atividades, uma criança alegre, impossível, assim, sabe, assim, imaginar que uma pessoa tenha tido uma atitude dessa às vezes por um momento que ela deixou elevar pela custosice, alguma coisa assim, porque para nós, super tranquila. E não justifica mesmo assim? Não, independente, né? Independente de ser uma criança agitada, não justifica, né? Não justifica. Como é que está o sentimento de vocês profissionais da área de educação? Estamos, que trabalhavam sim, com ela, né? Estamos aí, ó, sim, né? Sem palavras. Todas as manhãs eu chegava, era contagiante ver o sorriso dela, falar bom dia, titia. É muito revoltante. Como você vê essa atitude desta pessoa que tem coragem de fazer uma coisa dessa com uma criança de 2 anos? Ele é muito desumano. Eu acho que ele já estava maltratando ela há muito tempo. Porque acho que a felicidade dela era ficar na creche, ela poder estar com a gente. E a gente não pôde fazer nada. No cemitério, parentes e amigos se despediram de Vitória. A Luciana é irmã dela por parte de pai e diz que quer que a justiça seja feita. A menina era uma pessoa muito carinhosa, inteligente, sabe? E como eu estava falando, meu pai sempre cuidou dos dois. Meu pai foi espécie de mãe, mais de mãe do que de pai. Levava para a creche, buscava, cuidava bem das crianças, sabe? E a nossa família assim está muito chocada porque a gente nunca pensou que ia acontecer isso, porque era uma pessoa muito próxima ao meu pai. Eu não tinha contato, nem conhecia direito. Dizia que era uma pessoa muito boa, às vezes buscava a menina na creche, né? Como ele falou. E assim, na hora que a gente ficou sabendo, na hora que eu fiquei sabendo, que primeiro foi que tinha engasgado, depois que foi fazer a necrópsia, que a gente ficou sabendo que ela foi espancada até a morte. Então é um caso muito revoltante, a gente quer justiça, porque a gente não pode deixar desse jeito, sabe, a pessoa impune, porque esse pra mim é um monstro, isso aí não é gente não, sabe, e não é gente para fazer uma coisa com a menina de 2 anos, que não tem defesa nenhuma, sabe. O meu pai tá aos pedaços, eu nem se fala, sabe, o irmãozinho dela era muito grudado com ela. O seu Guaraci, que cuidava da pequena Vitória e também de um outro filho dele, de apenas 5 anos de idade, já que os outros filhos são adultos e a mãe está presa, acusada de tráfico de drogas. Triste, vendo a filha ser enterrada,
Ele diz que vai ficar com muita saudade da menina, que alegrava a casa e tinha uma vida inteira pela frente. Eu acordar, não ver ela. Como brincou um, brincou outro, não tem, entende? Igual lá nós põe um DVD assim para assistir. Tá os três ali, né? Acabou. Dançava muito. Nossa Senhora, aí tem isso mais, acabou. É difícil. Não é fácil não.